dia para todos aí, beleza? Pessoal, nós vamos iniciar agora o capítulo 4, falar sobre Estratégia Nacional de Defesa. Vou falar para vocês, é o pior capítulo que nós temos para estudar. É o pior. Esse é o pior. Sabe por quê? A leitura dele é uma leitura maçante. E ele, você não tem muito o que compreender, ele é muito decoreba. Porque quando a gente pega as questões que eu separei para vocês e observa o que cai na prova, eles cobram os títulos do conceito. Eles não cobram nem o conceito em si de cada coisa. Nós vamos observar que o texto ele tem alguns títulos e alguns conceitos. Os conceitos, por incrível que pareça, caem poucos. Eles pegam 20 e poucos títulos que tem aí que nós vamos ler, cobra algum deles. Bota 4, nós vamos ver aqui algumas questões que eu coloquei. A quinta, eles inventam ou trocam uma palavra, e aí vira a questão. Então, tipo assim, a gente tem que se preparar agora para o hard, porque o capítulo 1, 2 e 3, foi molezinha para nós. Brincamos, fizemos desenho e tal. Aqui é muito difícil. Eu sei por quê. Eu já conheço esse texto. E eu falo, meu Deus do céu, está chegando o capítulo 4, e hoje chegou o capítulo 4. Hoje, então, nós vamos nos debruçar aí sobre esse capítulo 4, e eu vou tentar, na medida do possível, amenizar a dor de vocês, e a minha também, de ter que fazer uma leitura maçante. Beleza? Não, sim, porque a gente consegue fazer uma aula dinâmica. Então, quando eu faço aquele esquema todo no quadro, aqueles desenhos ali é o que cai na prova. Aqueles desenhos, na hora da questão, tu vai lembrar do esquema todinho no quadro. Entendeu? Então, tipo assim, hoje vai ficar um pouco difícil. Hoje eu vou ter que explicar mais alguma coisa assim. Não tem muito o que fazer. Mesmo assim, eu vou me esforçar. Beleza? Galera, isso aqui é um decreto de 2008... que aprova a Estratégia Nacional de Defesa e dá outras providências. Nós vimos até agora, na aula passada, o capítulo 3, nós vimos de que forma as Forças Armadas elas são empregadas. Nós falamos sobre o Conselho de Defesa Nacional, nós falamos sobre aquelas pessoas que assessoram diretamente o Presidente da República, nós falamos sobre o Ministério da Defesa, Marinha, Exército, Aeronáutica e o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Esses órgãos nós não podemos esquecer de maneira alguma, por quê? Porque são cobrados direto na prova. As questões que eu coloquei para vocês, vocês vão olhar para a questão e falar, caraca, isso aqui foi dado em sala, isso aqui foi dado em sala. Então a gente está batendo em cima do que cai. E eu sei porque eu tenho as provas de 2016, 17, 18, pego lá e fico comparando. Isso aqui saiu dali, isso aqui saiu daqui, isso aqui saiu dali. Eu vou só mapeando. Depois que a gente terminar toda a parte teórica, nós vamos para o quadro debater todas as questões do caderno de questões. Então a minha ideia é terminar essa disciplina de formação militar naval com toda a teoria e também todas as questões comentadas. Quando eu terminar a disciplina, nós vamos fazer o nosso primeiro simulado. Então vai rolar um simulado com português e umas questões elaboradas por mim. Quando eu elaboro questão, tipo assim, eu gosto de puxar legal, entendeu? Eu não gosto de ficar dando molezinha para aluno, não. Aluno não merece moleza. Então, eu vou dar uma arrochadinha ali. Caraca, Rodrigo, mas relaxa, porque treinamento difícil, combate fácil. Se vocês mandarem muito bem no simulado, na hora da prova vocês também não vão ter dificuldade. Beleza? Pessoal, então, o seguinte... o Presidente da República ele decretou e fica aprovado a Estratégia Nacional de Defesa anexa a este decreto. Os órgãos e entidades da administração pública federal deverão considerar em seus planejamentos ações que concorram para fortalecer a defesa nacional. Primeiramente o seguinte, galera, eu tenho certeza absoluta que vocês não têm noção do que é administração pública. Vocês têm noção do que é uma administração de... Qual que é a tua formação? Estudou direito administrativo? Decreto-Lei 200? Lembra o que é administração direta e indireta? Rodrigo, eu não lembro. Então deixa eu fazer aqui uma abordagenzinha rápida, só para a gente poder entender
esse compasso aqui e em cima disso a gente prosseguir. Pessoal, quando a gente fala em administração pública, aonde está previsto isso, Rodrigo? Artigo 37 da Constituição Federal. Então, no caput do artigo 37, lá no caput do artigo 37, fala sobre administração direta e administração indireta. A administração pública, ela se divide em administração direta e ela se divide em administração indireta. Desse lado, pessoal, quem está previsto aqui? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho outra caneta aqui. Desse lado aqui, pessoal, nós temos as autarquias, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Pô, Rodrigo, eu não entendo nada disso. Isso aqui nem precisa entender, não. Nem precisa, assim, se esforçar para decorar isso. Mas só para a gente poder entender. Aqui eu tenho presidente da República, aqui eu tenho os estados, os governadores, aqui eu tenho o governador do Distrito Federal e aqui eu tenho os municípios do Brasil, beleza? Espalhados pelo Brasil. E aí, dona Jocasta, tudo bem? Passa ali na câmera da tchau, diz que chegou atrasada. Beleza, galera? Pessoal, desse lado aqui nós temos autarquias, fundações públicas, empresa pública e sociedade de economia mista. Só um exemplo para a gente saber quem são essas pessoas jurídicas aqui. Aqui, por exemplo, nós temos Banco do Brasil, Petrobras. Aqui nós temos Caixa Econômica Federal. Aqui nós temos aquela fundação de saúde de São Paulo, aquela como é que é o nome? Casa de Saúde, eu esqueci agora, Casa de Saúde não sei o que aí, que eu esqueci o nome desse bruxo aqui. É uma fundação pública. Aqui nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Detran. Então, olha o que o decreto ele está dizendo para nós, que todo esse pessoal aqui, nos seus planejamentos, devem considerar esse decreto, essa Estratégia Nacional de Defesa, beleza? Então, essa galera toda aqui, quando a União trata disso, ela tem aqui, por exemplo, as Forças Armadas. Quando os estados tratam disso, por exemplo, e mais o Distrito Federal, eles têm aqui a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar. Os municípios, por exemplo, as guardas municipais. Ah, Rodrigo, mas esses aqui nós vamos estudar? Não, o que interessa para nós é isso aqui, ó. São eles que caem na prova. Principalmente quando o assunto fala de Marinha. Pronto. Essa é a ideia. Então, quando está falando aqui da administração pública, essa ideia, e o que mais interessa para nós não são esses, esses aqui. É aqui que nós estamos, na esfera federal. Beleza? Tranquilo? Posso apagar? Vai copiar? Pode copiar, Chiliane. Fique à vontade. Aqui, ó, para você ver se ficou legal agora. Lembrando, galera, que aqui, ó, vou botar aqui para vocês aqui, ó, enquanto vocês estão copiando aí, tá? Artigo 144 da Constituição Federal. Cai direto em prova. Os órgãos da segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares. Aqui, ó.
Aqui, ó. Então, tem que ficar antenado. Toda hora a gente tem que estar lendo isso aqui. Tudo bom? Quem chega atrasado, passa na câmera e dá tchau ali. Pode... Fica à vontade, tá? Esperar terminar de copiar aí para a gente prosseguir na missão. Vocês vão ver que o Brasil é um país de paz, né? Quem leu aí a apostila aí, você vai ver que a introdução toda, beleza? Vou apagar aqui para a gente... Bom, pessoal, aqui já está o documento em si, o anexo do decreto. Então a gente vai dar uma lida, vocês vão ver que não tem nada assim, não tem nenhum mistério. E aquilo que foi importante, então eu chamo a atenção para a gente poder... Opa, isso aqui é importante. Isso aqui é uma introdução, né? Estratégia Nacional de Defesa, formulação sistemática. O Brasil é pacífico por tradição e por convicção. Vive em paz com seus vizinhos, rege suas relações internacionais, dentre outros, pelos princípios constitucionais da não intervenção. Opa! Isso aqui nos chama atenção, isso aqui é importante. Observem vocês a diferença que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. Se os Estados Unidos observar que um país ameaça a soberania dele ou de algum povo no mundo, ele invade. Iraque, Afeganistão, Coreia, Vietnã. Então, os Estados Unidos, eles têm a cultura da guerra, diferente do Brasil, não intervencionista. O Brasil, ele não tem a cultura de intervir em outros povos, na soberania de outros povos. Bom para a prova. Então isso aqui já sublinha e a gente já fica esperto, beleza? Defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. Esse traço de pacifismo é parte da identidade nacional e um valor a ser conservado pelo povo brasileiro. Então ele já começa dizendo aqui que, ó, bandeira branca, eu quero paz. País em desenvolvimento, o Brasil ascenderá ao primeiro plano no mundo sem exercer hegemonia ou dominação. Então aqui, novamente, ele confirma. O povo brasileiro não deseja exercer mando sobre outros povos. Quer que o Brasil se engrandeça sem imperar. Ou seja, pessoal, olha só, nós somos da paz, não estamos aqui para lutar com ninguém, nós não vamos intervir no país de ninguém, a gente só quer fazer o nosso, beleza? Talvez por isso, nunca tenha sido realizado no Brasil em toda a sua história amplo debate sobre os assuntos de defesa. Periodicamente, os governos autorizavam a compra ou a produção de novos materiais de defesa e introduziam reformas pontuais nas Forças Armadas. No entanto, nunca propuseram uma estratégia nacional de defesa para orientar de forma sistemática a reorganização e reorientação das Forças Armadas. A organização da indústria de material de defesa com a finalidade de assegurar a autonomia operacional para as três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, e a política de composição dos seus efetivos, sobretudo a reconsideração do serviço militar obrigatório. Isso aqui cai. Esse bruxinho aqui, ó. Direto em todas as provas do RM2 cai assunto de serviço militar obrigatório. Então, quando eu pegar a apostila, tudo que tiver serviço militar obrigatório, opa, isso aqui é importante. Opa, artigo 143 da Constituição Federal, que fala sobre o dispositivo do serviço militar obrigatório. Isso é importante. Beleza? Tudo aquilo que a gente veio debatendo na sala. Porém, se o Brasil quiser ocupar o lugar que lhe cabe no mundo, precisará estar preparado para defender-se não somente das agressões, mas também das ameaças. Vive-se em um mundo em que a intimidação tripudia sobre a boa-fé. Nada substitui o envolvimento do povo brasileiro no debate e na construção de sua própria defesa. Pessoal, deixa eu fazer uma explanação rápida para a gente poder entender o contexto. Por que surgiu esse documento? Qual era o debate? Eu não sei se eu falei para vocês, eu passei um períodozinho em Brasília. Eu tive fazendo
eu passei fazendo um estágio lá no Centro Integrado de Guerra Eletrônica, em Brasília. E no período que eu estive em Brasília, lá Brasília é o centro de tudo, né? É o palco de tudo. Discute-se ainda hoje em reduzir drasticamente o efetivo das Forças Armadas. Porque qual é o contexto? Se o país é de paz, não quer guerra com ninguém, não vai invadir lugar nenhum, por que ter um efetivo tão grande? Hoje é algo em torno de 200 mil militares. Isso o Exército Brasileiro. Eu não sei quanto está a Força Aérea, não sei quanto está... O pessoal falou lá, 200 mil Exército Brasileiro. E aí o pessoal falou assim, olha só, quanto é uma folha de pagamento para os militares? Quanto isso gera de custo para a nação e quanto isso gera de retorno? E a galera começa a botar na balança, começa a perceber que as Forças Armadas em si, elas trazem mais prejuízo financeiro do que lucro. No caso do Exército, a Marinha e a Aeronáutica é um pouco diferente. Todas as pessoas... Minto. Pô, você já viu uma pessoa voando? Ninguém passa, né? Todos os aviões que pousam aqui, eles pagam uma taxa aeroviária. E essa taxa é repartida entre a aeronáutica, que tem um fundo da aeronáutica, e uma parte vai para o governo. Da mesma maneira, todos os navios pagam uma taxa para aportar, e a capitania dos portos capta uma parte, a outra parte vai para o governo. Então, de certa forma, a aeronáutica e a marinha conseguem obter dinheiro sobre essas transações e as atividades que elas exercem. O Exército não. O Exército, por isso que a gente fala, a Marinha esbanja, a Aeronáutica gasta, o Exército poupa. É o primo mais pobre, porque ele só depende do governo, ele não gera nada. Só que aí, vamos para um outro contexto. Galera, eu vou tentar desenhar, já vou logo falando, isso aqui é um mapa do Brasil. Então, entendam vocês que isso aqui é um mapa do Brasil. Geralmente fica igual uma coxinha, mas hoje está aparecendo o mapa do Brasil. Se vocês observarem, pessoal, o nosso mapa, praticamente isso aqui é a Amazônia. Se vocês observarem, aqui tem 1/3 da água potável do mundo. E que a gente não estuda, mas existiram 2 projetos, um chamado Civan e outro chamado Calha Norte, de ocupação militar dessa área. Porque isso aqui é visto pelo mundo inteiro. A Amazônia, ela é nossa. Mas para vocês terem ideia, as crianças nos Estados Unidos, quando estudam o mapa mundi em geografia, a Amazônia ela é tida como patrimônio da humanidade. Patrimônio da humanidade. E se vocês observarem, nesta região tem mais de 1.500 ONGs estrangeiras. Por que você não tem tantas ONGs aqui no Nordeste que precisa, na região Centro-Oeste, no Cerrado, nos Pampas Gaúchos? Porque aqui está o nosso maior tesouro. Eu falei para vocês, eu passei uma semana aqui em Carajás, aqui ó, no Pará, aqui em Carajás, aqui ó. Para vocês terem ideia, vocês lembram quantos trens de minério eu falei por semana que eles descarregam lá? Entre 14 e 16 trens, de trocentos vagões por semana de minério. O engenheiro me falou que, segundo estudos, eles têm capacidade para explorar isso por pelo menos 400 anos. Bauxita, ouro, cobre, zinco. Nós somos o país mais rico do mundo. E a pergunta é, se as Forças Armadas elas dão muita despesa e realmente dão, quem é que vai defender todas essas riquezas
Se houver uma invasão, por exemplo, dos Estados Unidos, por exemplo, da China, só o exército chinês tem 2 milhões de soldados. É o maior exército em número do mundo. O que vai acontecer? Tem que ter. Por isso desse documento, por isso do reaparelhamento, por isso da reformulação do papel das Forças Armadas. É isso que a gente está estudando. E o contexto é esse que eu estou explicando para vocês. Sacou? Bom, Estratégia Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Defesa e desenvolvimento. Defesa e desenvolvimento. Pessoal, vocês sabem qual foi a primeira vez que ouviu-se falar ou que foi escrito em um documento oficial sobre defesa e desenvolvimento? Defesa e desenvolvimento. Vocês sabem? Alguém tem ideia? Chuta uma data aí de quando o Brasil colocou isso num documento e esse documento ele vigora até hoje? Exatamente, obrigado. 1967. Isso, exatamente. Aqui, 1967. Vocês sabem quem era o presidente nessa época aqui? Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Então, Marechal Castelo Branco. Ele fez a edição de um documento chamado Decreto-Lei 200, que é o Decreto-Lei 200 de 67. Galera, esse cara aqui, ele tinha uma ideia do seguinte, 3 anos depois que o pessoal vive dizendo aí a ditadura, eles tomaram o poder e não sei o que eu vou chamar de regime militar. É diferente de ditadura para regime e a gente não precisa ficar se debatendo sobre isso. Aqui, ó, em 67 ele entendia que o seguinte, à medida que o país se desenvolve, a defesa também tem que se desenvolver por igual. O país cresce, temos que ter alguém que defenda. Então ele criou um plano nacional de defesa. E se estivéssemos na aula de direito agora, eu ia ler para vocês um dos 5 princípios do parágrafo 5º, do artigo 5º desse decreto, que é o princípio do planejamento. Então, esse documento é baseado, ele vem e faz analogia ao Decreto-Lei 200, no sentido de, eu faço um planejamento, esse planejamento vai proporcionar o desenvolvimento e essa defesa vai estar em anexo com o Plano Nacional de Defesa. Esse é o contexto, essa é a ideia. Beleza? Então, o que a gente está entendendo, lendo aqui para a gente poder entender, é que quando eu falo de desenvolvimento nacional, eu paralelamente estou falando de defesa nacional. Sacou? Não ia apagar ali não, aqui ó, só para quem tirar foto para ficar mais bonito. Não, é isso, exatamente. Eu sempre falei que o melhor método de estudar é o método Kumon, né? Então, pega o caderno, a caneta com a mão, ó, vai escrevendo. Ádila. Acertei seu nome? É Adela, é isso mesmo. Adela. Juliano estava preocupado com você, Adela. Falou, cadê a minha amiga? Ela não atrasa, ela não veio até agora. Ele te mandou mensagem? Então, ele falou assim, eu vou mandar mensagem para ela, ele estava falando ali agora. Olha. Então, vamos lá. Então, vamos prosseguir aqui na nossa missão. Durante um período de tempo, eu fui professor de história, falei para vocês, né? Então, eu gosto dessas...
Bom, difícil e necessário. É para um país que pouco trato teve com guerras convencer-se da necessidade de defender-se para poder constituir-se. Não bastam ainda que sejam proveitosos e até mesmo indispensáveis os argumentos que invocam as utilidades das tecnologias e dos conhecimentos da defesa para o desenvolvimento do país. Os recursos demandados pela defesa exigem uma transformação de consciências para que se constitua uma estratégia de defesa para o Brasil. Óbvio, se a gente não tem o costume da guerra, como é que eu vou convencer as pessoas de que temos que estar preparados para a guerra? Né? É um desafio difícil e necessário. Difícil e necessário é para as Forças Armadas de um país tão pacífico como o Brasil manterem em meio à paz o impulso de se prepararem para o combate e cultivarem em prol desse preparo o hábito da transformação. Não quero fazer alusão a nada, vou botar assim só entre parênteses aqui, ó. Desculpa aí. Tropa paraquedista, só para a gente lembrar que... Tá aqui, ó, só para... Tropa paraquedista, que enquanto as pessoas dormem, descansam, passeiam, os audazes do ar se preparam para a guerra. Entendeu? Então, quem quiser um dia ficar ali em frente aos asfaltos, ver os saltos de adestramento, armada, equipada, aquelas coisas todas... Tropa PQD está aqui para isso, entendeu? Então eles mantêm esse impulso do preparo. É o tempo todo o tempo, até a morte e mais 30 minutos, beleza? Disposição para mudar é o que a nação está a exigir agora de seus marinheiros, soldados e aviadores. Não se trata apenas de financiar e de equipar as Forças Armadas. Trata-se de transformá-las para melhor defenderem o Brasil. Bom, projeto forte de defesa favorece projeto forte de desenvolvimento. De novo, olha o que o documento está falando. Defesa, desenvolvimento. Defesa, desenvolvimento. Galera, na hora da prova, se cair, defesa, desenvolvimento. Defesa, façam sempre essa analogia deles caminharem juntos. Forte é o projeto de desenvolvimento que sejam quais forem suas demais orientações, seguir pelos seguintes princípios. Independência nacional, efetivada pela mobilização de recursos físicos, econômicos e humanos para investimento no potencial produtivo do país, aproveitar a poupança estrangeira sem dela depender. Ou seja, um Brasil que ele por si só consegue prover todos os seus meios. Independência é uma meta, o Brasil não consegue isso ainda. O Brasil não tem uma indústria naval capaz de construir navios de guerra na mesma proporção que outros países, como a Inglaterra, como a França, como a Alemanha. Mas dizem que está caminhando. Independência nacional alcançada pela capacitação tecnológica autônoma, inclusive nos estratégicos setores espacial, cibernético e nuclear. Questão de prova. Aqui, ó. Questão que caiu na prova. Vocês vão ver a questão que eu botei aí para a gente comentar. Essa palavrinha aqui, ó, eles trocaram. Beleza? Qual é um dos sonhos do Brasil, gente? Qual é um dos sonhos do Brasil? É mandar um satélite brasileiro, né, para fora de órbita terrestre. Tentamos na base de Alcântara, o que aconteceu? Explodiu. Explodiu tudo. Então o Brasil, ele tenta de alguma maneira, ele mandou um coronel da Força Aérea, o Pontes, para poder visitar uma unidade espacial, um ônibus espacial. Só que, cara, e aí? Foguete, o caramba 4, o Brasil ainda está muito, mas é o sonho. O problema, Jocasta, é que eu vou te falar, o problema do Brasil hoje é a máquina pública. São os milhões de cargos políticos que existem e que são prioridades no pagamento ao invés do investimento na pesquisa, da ciência, da tecnologia. Entendeu? Então, nós nunca seremos um país primeiro mundo, nunca, porque o sistema político ele se blindou. Então, tipo assim, quando eu vejo isso aqui, ó, setores espacial, cibernético, nuclear, a gente só estuda para prova.
que se for observar mesmo, vai no quartel do exército aí, pô, o pessoal ainda utiliza parafal, pô. O FAL que tu tá na troca de tiro ali, daqui a pouco, pum, direto ele dá incidente de tiro, direto, eu atirava com FAL direto, tinha que tirar carregador, dar 2 golpes de segurança, pum, botar de novo para voltar a atirar, porque ele engasga, entendeu? Armamento velho, munição velha, é a realidade. Mas, Rodrigo, eu não quero saber disso não, eu quero ficar rico ano que vem, passar para oficial. Então aqui, ó, isso aqui é questão de prova. Aqui, ó, beleza? Não é independente quem não tem o domínio das tecnologias sensíveis, tanto para a defesa como para o desenvolvimento. E independência nacional assegurada pela democratização de oportunidades educativas e econômicas e pelas oportunidades para ampliar a participação popular nos processos decisórios da vida política e econômica do país. O Brasil não será independente enquanto faltar para a parcela do seu povo condições para aprender, trabalhar e produzir. E aí eu vou dizer para vocês que esses dias eu vou colocar no Facebook, né, uma frase que eu ouvi numa entrevista que eu achei fantástico. Isso aqui, como a gente está estudando só para concurso, a frase é essa daqui, ó. Beleza? Uma opinião minha. O que importa para nós é isso aqui, ó, que o Brasil não será independente enquanto faltar parcela do povo condições para aprender, trabalhar e produzir. E se vocês observarem como o governo federal está cortando bolsas para as universidades e reduzindo as pesquisas, né? Então, tipo assim, se não investe em educação, não investe em pesquisa, isso aqui nunca vai sair do papel. Vai ficar assim, enquanto vai faltar, vai estar sempre faltando. Entendeu? Bom, natureza e âmbito da Estratégia Nacional de Defesa. A Estratégia Nacional de Defesa é o vínculo entre o conceito e a política de independência nacional. De um lado, e as Forças Armadas... de um lado, e as Forças Armadas para resguardar essa independência, de outro. Trata das questões políticas e institucionais decisivas para a defesa do país. Como os objetivos da sua grande estratégia e os meios para fazer com que a nação participe da defesa. Aborda também problemas propriamente militares, derivados da influência dessa grande estratégia na orientação e nas práticas operacionais das 3 forças. A Estratégia Nacional de Defesa será complementada por planos para a paz e para a guerra, concebidos para fazer frente a diferentes hipóteses de emprego. Lembrem vocês o seguinte, aqui o camarada ele quer aliar a política junto com as Forças Armadas, política e Forças Armadas. A Estratégia Nacional de Defesa organiza-se em estruturas em torno de 3 eixos estruturantes. Bom, o primeiro eixo estruturante diz a respeito de como as Forças Armadas devem se organizar e orientar para melhor desempenhar sua destinação constitucional e suas atribuições na paz e na guerra. Alguém lembra aí quais são os objetivos das Forças Armadas, os objetivos constitucionais? Primeiro deles, defesa da pátria. Nunca podemos esquecer isso. Defesa dos poderes. E o outro, garantia da lei e da ordem. Aqui, ó. O famoso GLO. GLO. Aqui, ó. Então, o primeiro eixo ele está dizendo o seguinte:
como que as Forças Armadas elas vão se organizar para melhor desempenhar a sua destinação constitucional? Opa, eu volto lá no artigo 142 da Constituição, onde isso aqui já foi questão de várias... Isso aqui já foi assunto de várias questões de prova. Beleza? E suas atribuições na paz e na guerra. Enumeram-se diretrizes estratégicas relativas a cada uma das forças e especifica-se a relação que deve prevalecer entre elas. Descreve-se a maneira de transformar tais diretrizes em práticas e capacitações operacionais e propõe-se a linha de evolução tecnológica necessária para assegurar que se concretizem. Então, quando eu estou falando aqui do primeiro eixo, vou escrever aqui, ó, primeiro eixo. Organização, só para eu poder lembrar. Organização. Show de bola, galera, até agora? A análise das hipóteses de emprego das Forças Armadas para resguardar o espaço aéreo, o território e as águas jurisdicionais brasileiras permite dar foco mais preciso às diretrizes estratégicas. Nenhuma análise de hipótese de emprego pode, porém, desconsiderar as ameaças do futuro. Por isso mesmo, as diretrizes estratégicas e as capacitações operacionais precisam transcender o horizonte imediato que a experiência e o entendimento de hoje permitem descortinar. Ao lado da destinação constitucional das atribuições, da cultura, dos costumes e das competências próprias de cada força e da maneira de sistematizá-las em estratégia de defesa integrada, aborda-se o papel de 3 setores decisivos para a defesa nacional. E, mais uma vez, a questão da prova. Eu não posso esquecer disso. Por quê, Rodrigo? Porque pode cair novamente. A Marinha repete questão. Já falei, a Marinha repete questão. E questão repetida é imperdoável errar. Você pode até errar uma outra questão. Repetida, não pode. Beleza? Então tá aqui, ó. Quais são os setores decisivos? Eu quero decorar, Rodrigo, quais são os 3 setores decisivos. Os 3 setores decisivos: espacial, cibernético e nuclear. Espacial, cibernético e nuclear. Espacial, cibernético e nuclear. Eu vou jogar isso para a massa do sangue. Se cair de novo, eu não posso errar. Beleza? Certo, Adela? Descreve-se como as três forças devem operar em rede entre si e em ligação com o monitoramento do território, do espaço aéreo e das águas jurisdicionais brasileiras. Só por uma curiosidade, pessoal, vocês sabem quais são as águas jurisdicionais brasileiras? Hã? As o quê? Gostei das costas brasileiras, mas você sabe até que distância o Brasil pode, não pode fazer nada? E, olha só, vamos lá rapidamente. Uma explicaçãozinha aqui básica para a gente poder entender. Pessoal, quem exerce a função de polícia marítima? Polícia Federal. Lembra dessa pegadinha? Polícia Federal. Vamos de novo, hein? Eu vou desenhar o mapa do Brasil novamente. Eu já aviso antes que é para poder entender que é o mapa do Brasil. Eu sempre tenho dificuldade em desenhar o mapa do Brasil, mas eu acho que é mais ou menos assim. Galera, aqui, ó. 200 milhas. 200 milhas. A soberania do Brasil é da costa brasileira até 200 milhas. O que isso quer dizer? Que existe um tratado internacional que o Brasil pode explorar todos os recursos. Tem mais detalhes, eu posso falar sobre plataforma continental além das 200 milhas, uma série de coisas, mas isso não cai na prova. Só para a gente poder entender aqui, ó.
Isso aqui até pode cair na prova, porque essas são as águas jurisdicionais. Beleza? Essas são as águas jurisdicionais, que por jurisdição, por tratados internacionais, dá ao Brasil o direito de explorar todos os recursos aqui. Por isso que o Brasil tem sal, pré-sal, tanto sal, não sei o que, todas as plataformas construídas aqui. As bacias de petróleo que o Brasil tem descoberto, colocaria facilmente o Brasil no topo da economia mundial. Só que uma parte delas já foi entregue, se eu não me engano, para uma empresa norueguesa. O Brasil é o melhor, cara. O Brasil é o melhor. Entendeu? O Brasil é o melhor. Quando eu dou aula disso, eu fico tão bolado que, pô, eu nasci errado, papai do céu. Caraca. Deixa eu dar uma outra informação para vocês. Aqui, ó. Rapidamente. Aqui 12 milhas. 12 milhas. Esse 12 milhas aqui, pessoal, esse espaçozinho aqui de 12 milhas, isso aqui se chama mar territorial. O que é o mar territorial? É que nenhum navio estrangeiro pode ultrapassar a linha de 12 milhas se não tiver autorização do governo brasileiro. Então, olha só, nós temos até 200 milhas como jurisdição para explorar recursos e nós temos até 12 milhas como mar territorial, ou seja, como território brasileiro, soberania plena. Nesse espaçozinho aqui, nenhum navio pode botar o pezinho se não tiver autorização do governo brasileiro. Beleza? É assim que funciona. Então, quando a gente está falando desse mar jurisdicional e tal, a gente às vezes não tem ideia. Esse aqui é o contexto. Beleza? Vocês sabem qual é o ponto mais extremo ao leste do Brasil? Hã? Foi lá? O ponto mais extremo ao leste do Brasil. Aqui, pessoal, existem duas pedrinhas aqui, ó, que o pessoal chama de rochedo de o rochedo de São Paulo. São duas rochas. Rochedo de São Paulo. Esse é o ponto mais extremo do Brasil. Então, mas dá pra ver pelo... Assim, por exemplo, eu fui em Fortaleza. Aí falaram que lá era o ponto mais... dava pra ver. Não, olha só. Na verdade é o seguinte. Dentro do território, é aqui na Ponta do Seixas. Existe aqui um lugar chamado Ponta do Seixas. Esse aqui é o ponto mais extremo do Brasil no território. O último pedaço fora daqui do continente é esse aqui, ó. É o Rochedo de São Paulo. Então, se vocês observarem, o mapa das 200 milhas fazem isso aqui, ó. Porque além do Rochedo nós temos 200 milhas. Entendeu? Eu passei por lá, quando eu fiz a travessia para a Espanha. Vamos nessa, galera? Vamos continuar? Bom, o segundo eixo refere-se à reorganização da indústria nacional e de material de defesa. Vou botar aqui segundo eixo para eu poder lembrar para a prova, Rodrigo. Reorganização da indústria. Reorganização da indústria. Então, eu falei de uma primeira, da organização das Forças Armadas para ela poder desempenhar o seu papel constitucional. Nós estamos falando agora de uma reorganização da indústria nacional de material de defesa. Se vocês tivessem que estudar a fundo, vocês iam ver qual foi o que aconteceu com a Embel, indústria de material bélico brasileira, mas isso aí é outro contexto, a gente não precisa entrar nisso, beleza? E a ideia é revitalizar.
é colocar o Brasil de forma competitiva, principalmente no cenário internacional, de produção de material bélico. Assegurar que o atendimento das necessidades de equipamento das Forças Armadas apoiem-se em tecnologias sob domínio nacional. Galera, é impressionante a quantidade de coisas que a gente tem que comprar lá de fora, porque o material brasileiro é ruim. Vou contar uma história rápida para vocês. Vocês aí que são mulheres, né, Sandro? A gente sabe disso. A mulher, ela tem o DNA totalmente assim voltado para o ciúme. Toda mulher é ciumenta. Quando a mulher fala assim, eu não sou ciumenta, ela é ciumenta. E se ela falar ela é ciumenta, ela é doente. Entendeu? Então, a minha mulher sempre foi muito ciumenta. E aonde eu servia, eu vivia em missão. A ponto de, às vezes, eu chegar para trabalhar na segunda-feira e ligar para ela, ó, tô partindo para o Pará. Ó, tô partindo para Rondônia, tô partindo para uma missão não sei aonde, não sei quando eu volto. E no meu quartel tinha muito salto noturno, muito salto de noite. Cara, eu já sofria quando eu entrava num lugar chamado Baiuca, que era para a gente pegar os paraquedas, que só tinha paraquedas nacional. O paraquedas nacional, ele morde o teu corpo. Morde. Ele morde o teu corpo. E aí o que acontecia? Salto noturno, chegava em casa meia-noite. Eu sempre chegava em casa marcado no ombro e no pescoço, porque o tirante de sustentação superior sempre me dava uma lapada. E aí, meu amigo, como é que você tem que comprovar as coisas? Eu já avisava, Priscila, olha só, acionou agora, vai ter salto noturno, eu preciso lançar, porque tinha pouco mestre de salto lá na minha unidade, eu era um dos mestres de saltos. Ah, tá bom, não sei o quê. Quando eu chegava em casa, que era paraquedas nacional, era certo, filho. Aqui, que a gente chama de DLV, o dispositivo de liberação do velame, não encaixava no meu corpo, eu achava que eu era tipo assim, eu não tinha uma anatomia para o equipamento. Eu tentava ajustar de qualquer maneira o tirante e tal, não sei o que. Cara, quando eu saía do paraquedas que eu ia entregar, eu já ia direto para o banheiro olhar. Aqui, ó, uma lapada aqui, ó, arranhado o meu pescoço e arranhado o meu ombro. E quando você pega um paraquedas americano, pô, meu amigo, que isso? Não dá nem vontade de você descer, filho. Dá vontade de você ficar lá em cima, assim, você fica confortável. E a pergunta que eu fazia era a seguinte: por que o pessoal não copiou então a tecnologia americana para fazer um equipamento igual deles, com o mesmo conforto, porque atendia? Era certo, você pode perguntar para todo mundo que você, se você conhecer um PQD, pergunta para ele, cara, você gosta de soltar com paraquedas americano ou brasileiro? Todo mundo, mano, todo mundo já entrava assim, eu já até falava, era certo aqui, ó, no meu ombro e no meu pescoço. Porque é isso, aqui, ó. A ideia é ter equipamento de tecnologia nacional, mas, poxa, infelizmente o Brasil não consegue atender nos mesmos padrões internacionais. Então a gente vai estar sempre comendo, principalmente na mão do americano, do inglês e do francês, porque todos os equipamentos que a gente compra deles. Desculpa, pessoal, o desabafo, tá? Eu fico tão indignado, eu ficava, né? Hoje eu não estou saltando mais, mas eu ficava tão indignado. O terceiro eixo estruturante versa sobre a composição dos efetivos das Forças Armadas. Olha aí, ó. Terceiro eixo efetivo das Forças Armadas. Olha aqui, galera. Ó, para a gente poder estar sempre mentalizando os eixos. Ah, Rodrigo, eu não vou conseguir decorar isso tudo. Beleza, mas se eu souber os eixos, eu consigo me localizar na prova. Eu consigo entender o que a questão está querendo dizer e eu me safo. O terceiro eixo estruturante versa sobre a composição dos efetivos das Forças Armadas e, consequentemente, sobre o futuro do serviço militar obrigatório. Pasmem vocês. Olha só que coisa engraçada. Vocês viram, ficou durante um tempo aí um moleque reclamando do alistamento, o pessoal chamou ele de Nutelinha. Vocês viram essa parada? O moleque, olha,
Nós estamos aqui no Maranhão, aqui, ó, passando fome, obrigaram a gente a chegar às 5h30 da manhã, são 11h30, ninguém vem nos atender e não sei o quê. E o moleque postou isso. Cara, e nego gastou, cara, o nego ficou mais de um mês gastando esse... Cara, esse vídeo viralizou tudo. Qual foi a decisão das Forças Armadas? Agora o alistamento é online. O cara se alista online. Não, que isso? Cara, todos os homens passaram por aquilo e ninguém morreu. O Nutelinha, com gelzinho no tupete. Olha aqui, os meus amigos, não é isso, gente? Cara, procura isso na internet, vocês vão ver. Que coisa ridícula. Aí, cara... Aí agora, outra polêmica, porque agora as Forças Armadas agora estão fazendo um alistamento online. Aí nego ficou, porra, todo mundo fez inspeção de saúde. Cara, tu se alistou, Sandro? Tu lembra o quartel que você se alistou? Ai, 57BI no Rei. Todo mundo vai para 57BI. Que hora que você chegou lá? Filho, era isso aí. Ó, os caras diziam assim, ó, 5 horas da manhã pronto. Então tu chegava 4 horas, 4h30 para começar a ser atendido que horas? Começava assim, ó, começava a chamar. Meio-dia e meio, tu estava sentado lá ainda, filho. Seu kitzinho na mochila, seu kit fome. Eu vou te falar, eu dormi de um dia para o outro na fila do alistamento da aeronáutica. Começava na segunda, eu cheguei domingo de tarde, dormi na calçada para segunda ser atendido de manhã, para pegar a senha. Pô, tô aqui, pô. Ou Nutelinha de gelzinho no tupete. Gente, olha que absurdo. Cara, vocês têm que ver isso. Tem que ver. Vejam isso, cara. Nutelinha. Aí eu falo disso aqui, eu falo do Nutelinha. E aqui, o que a galera está discutindo? Sobre o futuro do serviço militar. Novamente, pessoal. Lembra, ou foi na aula passada, ou foi na aula retrasada, que eu falei para vocês sobre a reserva? A reserva. O serviço militar obrigatório, ele tem a principal função de ter essa reserva estratégica. Estourou uma guerra, os militares da ativa morreram. Quem é que vai combater? Quem é que vai na trocação? Pô, tem que ter o reservista. Eu, Sandro, essa galera toda aí, dos 18 aos 40, filhão, tem que estar, ó, em condições de ir. Bom, seu propósito é zelar para que as Forças Armadas reproduzam em sua composição a própria nação, para que elas não sejam uma parte da nação, pagas para lutar por conta e em benefício das outras partes. O serviço militar obrigatório deve, pois, funcionar como espaço republicano, no qual possa a nação encontrar-se acima das classes sociais. Eu não vejo nenhum rico servindo. Eu nunca vi um ricão servindo, nunca vi. Galera, aqui eu coloquei sobre eixos estruturantes, mas eu quero falar de uma outra coisa rapidamente. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu lembro. Eu ia falar um troço. Serviço. Perdi, cara. Eu ia falar de um negócio. Já era, se eu lembrar eu falo. Galera, mais uma vez, aqui ó, organização das Forças Armadas, beleza? Reorganização da indústria, efetivo das Forças Armadas. Se cair na prova, pessoal, sobre os 3 eixos estruturantes, aqui está o bizu. Esse aqui é o bizu, a gente não pode errar, não pode vacilar. Beleza? Rodrigo, eu não lembro de todo o contexto não, mas se eu lembrar de organização, reorganização da indústria efetivo, pronto, eu já me salvei. Show de bola, galera? Beleza? Daqui a pouco a gente já faz um intervalinho aí, tá? Pra galera não...